A fuga da família real portuguesa para o Brasil. A verdade oculta. A mudança da corte para o Brasil era um plano muito antigo em Portugal, mas em 1807 o príncipe regente não tinha escolha, ou fugia, ou muito provavelmente seria preso e deposto por Napoleão Bonaparte, como aconteceu alguns meses mais tarde com a monarquia espanhola. Se não havia alternativa, também não justifica o uso de malabarismos semânticos para amenizar ou disfarçar o que de facto ocorreu. Uma fuga pura e simples, apressada, atabalhoada, sujeita a erros e improvisões. A pressa foi tanta que, na confusão da partida, centenas de caixas repletas de prata das igrejas e milhares de volumes da preciosa Biblioteca Real, entre outras coisas, ficaram esquecidos no cais de Belém, em Lisboa. A prata seria derretida pelos invasores franceses e recuperada pelos ingleses alguns meses mais tarde. Os livros só chegariam ao Brasil em 1811. Antes de explicar a fuga, é importante esclarecer que nessa época o trono de Portugal não era ocupado por um rei, mas por um príncipe regente. Dom João reinava em nome da sua mãe, Dona Maria I, declarada insana e incapaz de governar. A rainha vivia trancafiada no Palácio de Queluz, a cerca de 10 km de Lisboa. Segundo filho da Rainha Louca, Dom João não tinha sido educado para dirigir os destinos do país. O seu irmão mais velho e herdeiro natural do trono, Dom José, tinha morrido de varíola em 1788, aos 27 anos. Além de despreparado para reinar, Dom João era um homem solitário, às voltas com sérios problemas conjugais. Em 1807, fazia 3 anos que vivia separado da mulher, a princesa Carlota Joaquina, uma espanhola geniosa e mandona com quem teve 9 filhos, um dos quais havia morrido antes de completar um ano. O casal, que se odiava profundamente, dormia não apenas em camas separadas, mas em palácios diferentes e distantes um do outro. Carlota morava em Queluz, com a Rainha Louca, Dom João em Mafra, na companhia de centenas de frades e monges que viviam à custa da monarquia portuguesa. Situado a cerca de 30 km de Lisboa, o Palácio de Mafra era um dos ícones dos tempos de glória e abundância do Império Colonial Português. Mistura de palácio, igreja e convento. Tinha 264 metros de fachada, 5.200 portas e janelas e 114 sinos. O refeitório media 100 metros de comprimento. A sua construção levou 34 anos e chegou a mobilizar 45.000 homens. O mármore tinha vindo de Itália, a madeira do Brasil. Ficou pronto em 1750, no auge da produção de ouro e diamantes em Minas Gerais. Além dos aposentos da corte e dos seus serviçais, havia 300 celas usadas para alojar centenas de frades. Era nesse edifício gigantesco e sombrio que Dom João passava os seus dias longe da família, entre reuniões com ministros do governo e missas, orações e cânticos religiosos. O príncipe regente era tímido, supersticioso e feio, o principal traço da sua personalidade que se refletia no trabalho. No entanto, era a indecisão, espremido entre grupos com opiniões confilantes, relutava até ao último momento a fazer escolhas. As providências mais elementares do governo atormentavam-no.
e angustiavam-no para além dos limites. Por isso, costumava delegar tudo aos ministros que o rodeavam. Em novembro de 1807, porém, Dom João foi colocado contra a parede e obrigado a tomar a decisão mais importante da sua vida. A fuga para o Brasil foi resultado da pressão irresistível exercida sobre ele pelo maior gênio militar que o mundo tinha conhecido desde os tempos dos Césares do Império Romano, Napoleão Bonaparte. Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Os seus exércitos haviam colocado de joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes, só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra. Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham evitado o confronto direto em terra com as forças de Napoleão. Ao mesmo tempo, havia-se consolidado como os senhores dos mares na Batalha de Trafalgar, em 1805, quando a sua marinha de guerra, sob o comando de Lord Nelson, destruiu na entrada do Mediterrâneo as esquadras combinadas da França e da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio continental, medida que previa fechar todos os portos europeus ao comércio de produtos britânicos. As suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países, com uma única exceção, o pequeno e desprotegido Portugal. Pressionado pela Inglaterra, sua tradicional aliada, Dom João ainda relutava em ceder às exigências do imperador. Por essa razão, em novembro de 1807, tropas francesas marcham em direção à fronteira de Portugal, prontas para invadir o país e destronar o seu príncipe regente. Encurralado entre as duas maiores potências económicas e militares da sua época, Dom João tinha pela frente duas alternativas amargas e excludentes. A primeira era ceder às pressões de Napoleão e aderir ao bloqueio continental. A segunda, aceitar a oferta dos aliados ingleses e embarcar para o Brasil, levando consigo a família real, a maior parte da nobreza, os seus tesouros e todo o aparato de Estado. Aparentemente, era uma oferta generosa. Na prática, tratava-se de uma chantagem. Se Dom João optasse pela primeira escolha e se curvasse às exigências de Napoleão, a Inglaterra repetiria em Portugal o que já havia feito meses antes, na também relutante Dinamarca. Na manhã de 1º de setembro de 1807, os habitantes de Copenhague, a capital dinamarquesa, acordaram sobre uma barragem de fogo despejada pelos canhões dos navios britânicos, ancorados diante do seu porto. O bombardeiro durou 4 dias e 4 noites. Ao final, 2.000 pessoas estavam mortas. No dia 7, Copenhague capitulou. Os ingleses apoderaram-se de todos os navios, materiais e munições, deixando a cidade sem defesas. No caso de Portugal, as consequências poderiam ser ainda piores. Se o príncipe regente aderisse a Napoleão, os ingleses não só bombardeariam Lisboa e sequestrariam a frota portuguesa, como muito provavelmente tomariam as suas colónias ultramarinas, das quais o país dependia para sobreviver. Com o apoio dos ingleses, o Brasil, a maior e mais rica dessas colónias, provavelmente declararia a sua independência mais cedo do que se esperava, seguindo o exemplo dos Estados Unidos e dos seus vizinhos territórios espanhóis. E sem o Brasil, Portugal não seria nada. Havia, obviamente, uma terceira alternativa que sequer foi considerada por Dom João. Seria permanecer em Portugal, enfrentar Napoleão e lutar ao lado dos ingleses na defesa do país.
mesmo correndo o risco de perder o trono e a coroa. Os factos mostrariam mais tarde que as chances de sucesso nesse caso eram grandes, mas em 1807 essa opção não estava ao alcance do inseguro e medroso príncipe regente, incapaz de resistir e enfrentar um inimigo que julgava muito mais poderoso. Decidiu fugir. Preferindo abandonar a Europa, Dom João procedeu com exato conhecimento de si mesmo, escreveu o historiador Tobias Monteiro. Sabendo-se incapaz de heroísmo, escolheu a solução pacífica de encabeçar o êxodo e procurar no morno torpor dos trópicos a tranquilidade ou ócio para que nasceu. A invasão iminente de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte obrigou o príncipe regente Dom João a optar pela fuga, mas os planos de mudança para o Brasil eram uma ideia quase tão antiga quanto o próprio Império Português. Ressurgiria sempre que a independência do país estava ameaçada pelos vizinhos e tinha uma forte razão geopolítica. Apesar de ter inaugurado a era das grandes descobertas e navegações marítimas, Portugal não passava de um país pequeno e sem recursos, exprimido pelos interesses dos seus vizinhos mais poderosos e constantemente ameaçado por eles. Não tinha braços nem exércitos para se defender na Europa e muito menos para colonizar e proteger os seus territórios além mar. A fuga para o Brasil, onde haveria mais riquezas naturais, mão de obra e, em especial, maiores chances de defesa contra os invasores do reino. Foi, portanto, uma opção natural e bem avaliada. Era um alvitre amadurecido, porquanto invariavelmente lembrado em todos os momentos difíceis, observou o historiador Manuel de Oliveira Lima. No começo do século XIX, Portugal tinha uma total dependência em relação ao Brasil. O ouro, o tabaco e a cana-de-açúcar, produzidos na colónia, constituíam o eixo das suas relações comerciais. O volume de bens e mercadorias importados da colónia chegou a ser quase 2 vezes superior às exportações. A balança comercial era, portanto, favorável aos brasileiros na proporção de 2 para 1. 61% das exportações portuguesas para a Inglaterra, seu principal parceiro comercial na época, saíam do Brasil. Dos 300 navios lusitanos que atracavam por ano no Porto de Lisboa, 1/3 estava diretamente dedicado ao comércio com o Brasil. Depois de observar a pujança da economia colonial, o viajante inglês Arthur William Costigan escreveu que a própria existência dos portugueses como povo e o seu apoio direto ao trono dependiam do Brasil. Algumas décadas mais tarde, em 1736, o então embaixador português em Paris, Luís da Cunha, escrevia num memorando secreto a Dom João V que Portugal não passava de uma orelha de terra onde o rei jamais poderia dormir em paz e em segurança. A solução sugerida por Cunha era mudar a corte para o Brasil, onde Dom João V assumiria o título de Imperador do Ocidente e indicaria um vice-rei para governar Portugal. Foi ainda mais longe, sugerindo que a eventual perda de Portugal e Algarves para a Espanha poderia ser compensada com a anexação de parte do território da Argentina e do Chile ao Brasil. Portugal não é a melhor parte da monarquia, nem a mais essencial, escreveu Dom Rodrigo. Depois de devastado por uma longa e sanguinolenta guerra, ainda resta ao seu soberano e aos seus povos irem criar um poderoso império no Brasil. O novo império americano poderia servir de alicerce para que mais tarde Dom João pudesse recuperar tudo o que tinha perdido na Europa e ainda punir o cruel inimigo, segundo Dom Rodrigo,
quaisquer que sejam os perigos que acompanhem uma tão nobre e resoluta determinação. São sempre muito inferiores aos que certamente hão de seguir-se à entrada dos franceses no Porto do Reino. A proposta de D. Rodrigo foi rejeitada em 1803, mas 4 anos mais tarde, com as tropas de Napoleão na fronteira, o extraordinário plano de mudança foi colocado em ação. A corte portuguesa estava finalmente a caminho do Brasil. Dom João leu os termos da intimação de Bonaparte. Portugal deveria aderir ao bloqueio continental, declarar guerra à Inglaterra, retirar o seu embaixador em Londres, Dom Domingos de Sousa Coutinho, irmão de Dom Rodrigo, expulsar o embaixador inglês de Lisboa e fechar os portos portugueses aos navios britânicos. Por fim, teria que prender todos os ingleses em Portugal e confiscar as suas propriedades. Amedrontado, o Conselho aprovou imediatamente as condições impostas por Napoleão, com 2 ressalvas: os ingleses não seriam presos, nem as suas propriedades confiscadas. Uma segunda reunião foi realizada também no Palácio de Mafra, no dia 26 de agosto, na qual os termos da resposta a Napoleão foram aprovados e a correspondência imediatamente despachada para Paris. Enquanto fingia aceitar o ultimato da França, negociava com a Inglaterra uma solução diferente para o impasse na guerra entre a França e a Inglaterra. Depois de encerrada a reunião, o representante inglês em Lisboa, Percy Clinton Sidney, visconde de Strangford, escreveu ao seu ministro dos Negócios Estrangeiros, George Canning, dando uma versão dos acontecimentos bem diferentes do que relatava a carta enviada a Napoleão. Segundo Strangford, Portugal tentava apenas ganhar tempo com um aparente sistema de hostilidades. A guerra com a Inglaterra seria oficialmente declarada, mas era apenas uma dissimulação. Enquanto isso, o governo português pedia que os britânicos não invadissem as suas colónias nem atacassem os seus navios mercantes. No dia 30 de setembro, reunido no Palácio da Ajuda, em Lisboa, o Conselho de Estado finalmente recomendou que o príncipe regente preparasse os seus navios para partir. No começo pensou-se em enviar para o Brasil somente o príncipe da Beira, como era chamado o filho mais velho de Dom João, aos 8 anos, o futuro imperador Pedro I do Brasil era o herdeiro natural do trono português. Dom João chegou a assinar, em 2 de outubro de 1807, uma proclamação ao povo brasileiro pedindo que recebesse e defendesse o príncipe. Rapidamente, no entanto, o plano evoluiu para algo mais ambicioso: transferir a corte inteira, com o governo, os funcionários e o aparato de Estado. Em resumo, toda a elite portuguesa. Dom João tinha assinado um acordo secreto com a Inglaterra, pelo qual, em troca da proteção naval durante a viagem para o Rio de Janeiro, abriria os portos do Brasil ao comércio com as nações estrangeiras. Autorização para comprar ou vender mercadorias na colónia, enquanto fechava acordos secretos com a aliada Inglaterra. Dom João persistia naquele seu jogo de faz de conta com os franceses. No dia 5 de novembro, o governo português ordenou finalmente a prisão dos ingleses residentes em Lisboa, o sequestro dos seus bens. Antes, fiel ao seu jogo duplo, preveniu Lord Strangford para se proteger. Como parte da política de fingimento, o próprio Conde da Barca, líder do partido francês na corte portuguesa, propunha o sequestro dos bens ingleses em Portugal, mas às escondidas negociava com os britânicos a indenização das eventuais vítimas da medida, e no dia 6 de novembro a esquadra inglesa apareceu na foz do Rio Tejo.
em território português com uma força de 7.000 homens. O seu comandante, o almirante Sir Sidney Smith, o mesmo oficial que havia bombardeado Copenhague 2 meses antes. Tinha duas ordens, aparentemente contraditórias. A primeira e prioritária era proteger o embarque da família real portuguesa e escoltá-la até ao Brasil. A segunda, caso a primeira não acontecesse, era bombardear Lisboa. Um espetáculo inédito na história de Portugal se desenrolava sobre as águas calmas do Rio Tejo. A rainha, os seus príncipes, princesas e toda a nobreza abandonavam o país para ir viver para o outro lado do mundo. Incrédulo, o povo aglomerava-se na beira do cais para assistir à partida. Às 7 da manhã, a nau Príncipe Real inflou as velas e começou a deslizar em direção ao Atlântico. Levava a bordo o príncipe regente Dom João, sua mãe, a Rainha Louca, Dona Maria I, e os dois herdeiros do trono, os príncipes Dom Pedro e Dom Miguel. O restante da família real estava distribuído em outros 3 navios. O Alfonso de Albuquerque, que transportava a princesa Carlota Joaquina, mulher do príncipe regente, e 4 das suas 6 filhas. As 2 filhas do meio, Maria Francisca e Isabel Maria, viajavam no Rainha de Portugal. A tia e a cunhada de Dom João seguiam o príncipe do Brasil. Mais 4 dezenas de barcos seguiam atrás da esquadra real. Era uma cena impressionante, mas nem de longe lembrava os tempos heroicos quando a esquadra de Vasco da Gama partiu do mesmo cais, singrando as águas do mesmo rio para navegar mares desconhecidos e descobrir terras distantes. Em 1807, o espírito de aventura deu lugar ao medo. Em vez de empreender e conquistar, a elite portuguesa fugia sem ao menos tentar resistir aos seus invasores franceses. 3 séculos antes, Portugal embarcara cheio de esperança e codícia para a Índia. Em 1807 embarcava um cortejo fúnebre para o Brasil, comparou o historiador português Oliveira Martins. Abandonado à sua própria sorte, Portugal viveria os piores anos da sua história. Nos 7 anos seguintes, mais de meio milhão de portugueses fugiriam do país, pereceriam de fome ou tombariam nos campos de batalha numa sequência de confrontos que se tornaria conhecida como a Guerra Peninsular. Por hoje é tudo. Um forte abraço e não se esqueçam, se gostaram do meu trabalho, partilhem o vídeo com os vossos amigos, subscrevam o canal